Olá, bom dia. Apesar das divergências em sua Constituição, o Brasil é um país laico. Mas você sabe o que significa isso? O Diálogo Plural de hoje vai falar desse assunto polêmico, o Estado laico versus religião. E para falar sobre esse tema, convidamos o professor João Emanuel Evangelista, do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, e Vânia Machado, coordenadora-geral do Sinteste-RN. Bom dia, professor. Bom dia, Vânia. Bom dia. Bom dia. Professor, o que é que a gente poderia, vamos conceituar, o que seria um Estado laico, para que as pessoas pudessem ter pelo menos uma noção que talvez elas nem saibam essa palavra laica, o que é dentro de um Estado de Direito. A rigor, simplificando, o laico é não religioso, né? E significa que o Estado Nacional, quando ele se constituiu se separando da religião enquanto instância formal. Por que isso aconteceu? Porque na história dos últimos 500 anos da humanidade, particularmente da parte ocidental da humanidade, havia uma fusão, uma superposição de esferas, onde havia uma subordinação, inclusive, do Estado e dos governos à religião. Quer dizer, a ciência, a arte, tudo era subordinado à religião. Então não havia nada que não houvesse uma autorização e uma legitimação por parte da religião. Então, a modernidade surge exatamente o quê? Constituindo uma esfera onde cada dimensão dessa, ela passa a ter autonomia e ter regras próprias de funcionamento. Ou seja, então, o processo de modernização que as sociedades ocidentais experimentaram, em particular isso foi acompanhado do desenvolvimento do capitalismo, fez com que a esfera da política, a esfera da religião, a esfera da cultura, da arte, da ciência, se autonomizassem, fossem esferas autônomas. Ou seja, não precisava exatamente ter uma esfera que subordinava as demais. Nós sabemos na história da humanidade que muitos cientistas foram condenados à fogueira durante a Idade Média porque as suas descobertas científicas contrariavam os dogmas religiosos. Então isso era um entrave ao desenvolvimento científico. A arte do mesmo jeito. Durante muito tempo a arte ela era subordinada ao cânone religioso, né, aos dogmas religiosos. Do mesmo jeito a política. O Estado, durante a Idade Média e durante o Estado absolutista, o governante era visto como uma espécie de vontade divina. Havia uma fusão, portanto, entre religião e política. A modernidade vai exatamente criar essa grande inovação, que é exatamente o quê? Uma pluralização das esferas constitutivas da sociedade. Ou seja, cada dimensão dessa passa a funcionar com certa autonomia, com regras próprias. Então, quer dizer, a ciência não precisa mais de ter uma lógica de desenvolvimento, ela não segue regras pedindo autorização nem à política, nem à religião. Ela tem suas próprias regras. É a comunidade científica que define aquilo que é considerado verdadeiro e aquilo que não é considerado verdadeiro. Do mesmo jeito, na arte, quer dizer, a arte, aquilo que é esteticamente relevante, não precisa mais de uma subordinação ou de uma permissão da esfera política ou da esfera religiosa. Claro que esse processo de autonomização, ele não é um processo, vamos dizer assim, sem traumas e sem conflitos. Durante, por exemplo, as ditaduras, o Estado procura regular a arte, por exemplo, e a esfera da ciência. E ainda hoje nós vivemos um momento em que algumas sociedades, as sociedades que têm uma religião oficial, significa exatamente o quê? Que o Estado e a religião continuam unidos, há uma fusão. A gente poderia citar o Irã, por exemplo, que seria... Não só o Irã, mas eu diria que o processo de fundamentalismo religioso hoje atinge as grandes religiões universais. Atinge o catolicismo, as suas várias versões, atinge o judaísmo, atinge o islamismo, né? Com essas três principais religiões ocidentais, são os maiores contingentes religiosos, elas sofrem um processo de fundamentalização, ou seja, de uma radicalização e sectarização que procura impor a sua visão como a única visão legítima e correta do mundo. Ou seja, a ideia de tolerância e de convivência entre diferentes concepções religiosas e até não religiosas começa a ficar ameaçada. O Brasil, por ser um país laico, e traz até no preâmbulo da sua Constituição, que todos têm o direito à sua religião, preâmbulo não, logo no início que diz sobre o poder de Deus, a Constituição já leva a questão da religiosidade em cima disso, logo no seu preâmbulo da Constituição. Mas no artigo 5º da Constituição, que dá os direitos e garantias sociais, né, dá o direito à liberdade de culto. Isso acontece aqui no Brasil, tem
Agora, claro que a religião, digamos que é a católica em si, que é grande parte dos brasileiros, há digamos, esse conflito entre religião e política? A única Constituição que efetivamente caracterizava um Estado laico no Brasil foi a primeira Constituição republicana, a Constituição de 1891. A partir da Constituição de 1934, todas elas, há uma espécie de fusão ou de aproximação, mesmo que tênue, entre a religião e o Estado. Quer dizer, na verdade, o que você está colocando é um contrassenso. Um Estado laico, ele tinha que não ter nenhuma vinculação religiosa. Quer dizer, quando os constituintes elegem uma determinada conjunto de regras que vão organizar a vida da comunidade que constitui a nação brasileira, ela não pode subordinar isso a uma orientação religiosa. E, paradoxalmente, o texto da Constituição aponta essa contradição. Então, nós não somos plenamente um Estado laico. Nós somos um Estado laico com reminiscências religiosas. O que faz com que, por exemplo, nós vejamos muito frequentemente um paradoxo nas repartições públicas, você entrar numa repartição pública e se deparar com símbolos de uma determinada religião. Que, na verdade, para ser um Estado laico, você não deveria ter nenhum símbolo religioso em nenhuma instituição pública. As escolas públicas não deveriam fazer nenhum proselitismo religioso ou ensino religioso. No Brasil, a gente tem essa situação meio ambivalente, ou meio de indistinção ainda entre o Estado e a religião. Mas é portanto que o ensino religioso é assegurado por lei. Então, claro que a normatização disso varia, né? Se deixou aos governos estaduais, às legislações estaduais, uma normatização disso, mas é uma coisa que nós precisamos, se queremos ser um Estado laico, precisamos rever. Por que é importante o Estado laico? Porque, na verdade, o direito à livre expressão do pensamento e à livre profissão de uma fé religiosa pressupõe exatamente a laicidade do Estado. Quer dizer, só num Estado laico é que você pode ter a diversidade de crenças religiosas e o respeito à diferença de crenças religiosas, políticas, ideológicas e culturais. Vânia, como o professor bem falou sobre a questão da laicidade do Estado, o Estado é um Estado laico de direito, mas não é de fato? Exatamente. Nosso país hoje tem um direcionamento para uma determinada religião e existe um outro segmento tentando ocupar esse espaço, que é o do fundamentalismo religioso, que a gente é contrário, porque entendemos que no país democrático ele tem que permanecer um Estado laico, respeitando a diversidade de crenças, né, com a tolerância sendo veementemente fundamentada. Aí sim, o que tem que se fundamentar é a tolerância religiosa em todos os segmentos. Continue aí, no próximo bloco falaremos sobre a separação entre Estado e Igreja. Nós voltamos em 1 minuto. Voltamos com o programa Diálogo Plural, que conversa hoje sobre o Estado laico versus religião. Professor, a gente vem falando muito sobre a questão da religiosidade do Estado, que realmente tem que ser laico, mas dentro do próprio Congresso Nacional, dentro do próprio Senado, e a gente vê as bancadas, né, as bancadas evangélicas, católicas, em defesa dos interesses e até, digamos assim, o interesse da própria Igreja Católica em alguns temas relacionados à vida e outros mais. Isso é uma interferência direta da religião sobre um Estado laico? Para responder essa questão, eu precisaria fazer uma contextualização mais ampla. Eu acho que, inegavelmente, isso revela que há uma espécie de revalorização ou uma ressignificação em termos de importância da religião nas sociedades contemporâneas. Isso contraria em parte os prognósticos dos primeiros sociólogos. Os primeiros sociólogos trabalhavam com a ideia de que no processo de modernização, em particular Max Weber, que é um sociólogo alemão importante nas ciências sociais, ele trabalhava com a ideia de que a modernização levaria a uma secularização crescente. Ou seja, a ideia de que a sociedade passaria a ser governada por regras cada vez menos relacionadas com as regras religiosas e cada vez mais pautadas por regras não religiosas. Portanto, esse ressurgimento da religião provocou entre os cientistas sociais uma espécie de surpresa. Mas é importante recuperar isso. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque, nos últimos 30, 40 anos, as sociedades ocidentais passaram por uma reestruturação sistêmica. Houve uma crise estrutural do sistema capitalista, mais ou menos meados dos anos 80, em que houve uma reconfiguração sistêmica do sistema capitalista, tendo por base uma revolução tecnológica baseada exatamente na informática e nos meios de comunicação.
Então você tem uma reestruturação sistêmica que fez com que as mudanças sociais fossem muito rápidas. E nesse processo de mudanças sociais muito rápidas, as pessoas precisam se apegar a algumas coisas. Então há uma espécie de retorno às identidades primárias. As identidades primárias são o quê? A família, a nação e a religião. Então é um movimento nesse sentido de, diante de uma situação que você está... Tudo muda muito rapidamente, é como se o chão estivesse saindo dos seus pés, de uma insegurança quase total, você procura se apegar em algumas instituições. Então houve uma revalorização da família, da igreja, das religiões e da nacionalidade. Então você tem o nacionalismo, portanto a xenofobia, você tem uma busca hoje da religião como referência fundamental, e aí você tem o fundamentalismo. Então, quer dizer, nesse processo, você teve o quê? Paralelamente a isso, uma crise das instituições políticas tradicionais, ou as formas políticas tradicionais de representação política, que marcaram o século XX, que são os sindicatos e os partidos políticos. Então, o enfraquecimento dos partidos políticos, o crescimento da importância da mídia como forma de interação entre as pessoas e o peso que a religião passou a ter, fez com que houvesse uma espécie de ressurgência da política, ou na política da religião. No Brasil, essa coisa ganhou uma outra característica, que é o fato exatamente de que como os sindicatos e os partidos não chegam nos mais pobres, que são desorganizados, que são as pessoas que estão na informalidade ou que estão excluídas socialmente, as igrejas terminaram sendo a única referência de inserção social do ponto de vista institucional. E qual é a igreja que chega mais próxima dos pobres? Hoje no Brasil, as igrejas que chegam mais próximas são as igrejas pentecostais ou neopentecostais, que são um dos segmentos da religião evangélica. Então, quer dizer, isso faz com que você tenha o quê? O surgimento desse fenômeno novo, que é o surgimento de bancadas religiosas claramente configuradas para representar interesse. Isso tem elementos positivos e tem elementos negativos. O elemento positivo é o fato de você perceber que na sociedade brasileira as religiões terminam sendo uma espécie de articulação de interesse de alguns segmentos que não encontraram representação nem nos sindicatos nem nos partidos políticos, tal como eles estavam constituídos até então. Então a igreja aparece como uma espécie de porta-voz desses segmentos. E no Brasil, qual é o elemento negativo? O elemento negativo é você exatamente o quê? Você ter, como essas religiões em geral estão relacionadas com fundamentalismo religioso, estão orientadas por uma concepção religiosa fundamentalista, elas procuram exatamente o quê? Subordinar a política ao dogma religioso. Então, temas que são fundamentalmente laicos passam a ter uma dimensão religiosa. Por exemplo, a questão das mulheres que praticam aborto. Hoje a gente sabe que a questão dessas mulheres é uma questão de saúde pública, as mulheres não fazem aborto por uma opção, não é um método contraceptivo. Na verdade, as pessoas não conseguem, tendo seus filhos, criar os seus filhos, então recorrem de uma forma dramática, como último recurso, exatamente ao aborto. O aborto, em geral, clandestino, através de métodos que põem em risco a saúde da mulher. Muitas mulheres, milhares de mulheres morrem anualmente no Brasil. E essa questão, por exemplo, foi politizada na última eleição presidencial no enfoque religioso e não pelo enfoque de saúde pública que ele deveria ter. Então, isso eu estou só mostrando o lado perigoso ou negativo, né, de ameaça à democracia, ameaça à pluralidade e ao respeito à diversidade política e ideológica, que é próprio da democracia, com esse reingresso da religião na política e a constituição de bancadas evangélicas que legitimamente têm o direito de colocar as suas reivindicações, mas elas não têm o direito de impor a sua visão ao conjunto da cidadania. Vânia, você que trabalha como coordenadora geral de um sindicato, claro, que tem pessoas plurirreligiosas ali dentro, como é que se faz esse trabalho lá? Não tem essa visão muito sectária, né, do sindicato, se vê muita questão política, mas a questão religiosa é tratada de uma forma diferente. Nós temos deixado essa questão religiosa para outro espaço, porque o sindicato ele tem que tratar das questões políticas para a qual a entidade tem o seu papel principal. Então, no conjunto da direção, nós temos várias pessoas que têm a sua identidade religiosa, porém, a gente não coloca isso no seio da nossa entidade, porque nós entendemos que é uma questão que deve ser à parte, né? Cada um deve seguir lá fora. O que a gente entende é que como cada religião, como cada um tem a sua preferência, nós devemos fazer isso na prática,
mostrando a diferença que tem de uma pessoa que tem uma referência de fé, né, para com o outro, porque as religiões têm esse papel de se preocupar com o outro. E a gente precisa se preocupar com o outro, não apenas no cuidar, no amor, mas sim no respeito mútuo. E nós temos tratado isso a nível de entidade. Trabalhar a questão do respeito mútuo, a intolerância, não sermos intolerantes, o respeito às diversidades de fé. Então, por isso também a gente trouxe essa temática para o nosso programa Diálogo Plural, exatamente para não só estar a nível da nossa entidade como direção, mas que não só a nossa base, mas que toda a sociedade possa aprender hoje um pouco do que é o respeito, pouco nada. Foi muito importante aqui o que o professor tem detalhado com muita qualidade, a importância de um Estado laico, para que nós possamos estarmos defendendo esse Estado laico. E cada vez mais eu reafirmo a democracia, né? O sistema que nós temos aqui, que é democrático, para que a gente possa ter o exercício da cidadania dessa forma, com respeito, a tolerância acima de tudo. Falar de religião é mesmo um assunto polêmico. Há quem diga que religião não se discute. O fato é que diferenças precisam ser respeitadas. E como fica a questão da laicidade quando o assunto é o ensino religioso nas escolas? Saiba mais na reportagem de Daniele Castro. O Brasil foi colonizado pelos portugueses que, ao desembarcarem em terras brasileiras, fincaram uma cruz e celebraram a primeira missa. A Constituição de 1824 determinava o catolicismo como religião oficial, mas permitia o culto doméstico de outras religiões, ou seja, sem a presença de um templo. Já na Constituição atual da República, temos o Estado laico, que tem como princípio a imparcialidade em assuntos religiosos, não apoiando ou discriminando nenhuma religião. Em outras palavras, é quando a Igreja não interfere no Estado e os cidadãos têm liberdade de crença religiosa. Mas quando se fala em ensino religioso no Brasil, existem diferenças de estado para estado. No Rio Grande do Norte, segundo a Secretaria Estadual de Educação, a orientação é de um ensino imparcial, baseado no desenvolvimento humano. Bom, o ensino religioso, primeiramente, ele trata da ciência da religião, ele trata do fenômeno religioso. Ele não aborda e não trata de religiões especificamente. Então, nós trabalhamos com princípios, né, com valores éticos, morais, princípios que norteiam a cidadania, que norteiam a relação com o transcendente, compreendendo que cada cidadão, que cada criança, cada jovem tem a sua opção religiosa. Embora alguns estados não obriguem os alunos a frequentarem o ensino religioso, Joaquim o defende como um componente curricular, tal qual as demais disciplinas. Não se questiona, né, a obrigatoriedade, porque é um componente curricular, é mais um componente curricular. Se o Estado tratasse de uma opção, aí sim a gente poderia dizer, não, eu sou católico, não frequento essa aula que se baseia, vamos supor, na doutrina evangélica ou na doutrina espírita, mas isso não acontece em sala de aula da educação pública. Nós tratamos, por tratarmos o fenômeno religioso, todas elas, né, não é que sejam contempladas, mas o fundamento de toda e qualquer opção religiosa é a dimensão humana, é a dimensão ética, é a dimensão valorativa, é a dimensão filosófica, e é isso que é trabalhado na escola pública. Joaquim finaliza falando sobre a formação dos professores de ensino religioso. São professores da área de humanas e a gente tem parceria com alguns institutos, né, de formação de professores de ensino religioso, como o ITEPAM, o Instituto de Teologia Pastoral aqui de Natal, como outras instituições de fora do estado, que se propõem a formar, a capacitar professores de ensino religioso. É tanto que hoje há um intercâmbio nosso com as outras denominações para que esses professores sejam também reconhecidos, referendados como pessoas aptas a lecionar essa cadeira nas nossas escolas. Vamos agora para um breve intervalo e não saia daí. No próximo bloco falaremos sobre o ensino religioso e muito mais. O Diálogo Plural volta em 1 minuto. Estamos de volta com o Diálogo Plural, que hoje debate sobre o Estado laico versus religião, com o professor João Emanuel Evangelista, do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, e Vânia Machado, coordenadora geral do Sinteste-RN. Professor, como é que a gente poderia trabalhar hoje
se fala do ensino religioso nas escolas. Como é que poderia se colocar um Estado laico, já que a gente tem essa grande interferência, como poderia se amenizar isso no Estado brasileiro hoje, por exemplo? Eu gostaria só de recuperar uma coisa importante para que a gente entendesse. Quer dizer, o Estado brasileiro é um Estado laico, com algumas contradições, algumas penetrações religiosas, porque a sociedade brasileira não é uma sociedade laica. Então, o Estado é a expressão da sociedade. O Estado não está acima da sociedade, o Estado não é um ente neutro, o Estado representa a sociedade e os interesses, inclusive interesses de classe que existem na sociedade. Então, na verdade, quando a gente discute a questão de uma educação laica, a gente tem a mesma ambiguidade, porque, na verdade, a gente tem a previsão legal de que as escolas públicas devem assegurar o ensino religioso, o que é uma contradição nos próprios termos. Né? E terminou delegando-se aos governos estaduais, às assembleias legislativas estaduais, a criação de legislações específicas em cada estado para regulamentar isso. E aí a gente cria situações muito diferenciadas. De repente tem a situação mais radical no sentido de uma dependência do Estado das definições religiosas, que é o caso do Rio de Janeiro. Tem uma lei do Estado do Rio de Janeiro que define que são as igrejas que terminam definindo e autorizando quem vai se candidatar a ser professor de religião, das diferentes religiões, até a situação de São Paulo, por exemplo, que, na verdade, o ensino é o ensino das religiões, do fenômeno religioso, sem um posicionamento, é um ensino religioso mostrando exatamente o quê? Que o fenômeno religioso é um fenômeno universal. Em todas as sociedades humanas você tem um fenômeno religioso. Inclusive, um fenômeno religioso, o monoteísmo é uma das formas de religiosidade. E uma das formas de religiosidade muito tardias ao longo da história. Quer dizer, a maioria do tempo da história humana são de sociedades politeístas. Então, isso já mostra que quando a gente acha que só tem um Deus, a gente, na verdade, está sendo muito parcial. Por quê? Porque, na verdade, a maioria das sociedades humanas que existiram ao longo do tempo, não havia ideia de um Deus, havia ideia de deuses. Então, essa ideia, eu acho que no Estado de São Paulo, é muito mais razoável para você exatamente difundir uma postura de tolerância e de pluralidade política e religiosa, que é própria da democracia. Não existe democracia sem Estado laico, é bom que a gente diga isso. Quer dizer, sem Estado laico a gente não tem democracia, porque se você tem um Estado que tem alguma subordinação religiosa, significa que você tem uma religião oficial. Então, quem não professa aquela religião oficial, poderá sofrer algum tipo de perseguição, tortura e até morte, por conta de uma opção que é opção fundamentalmente pessoal, porque a opção religiosa é algo de natureza individual, é uma questão de foro íntimo. Você não pode, quando você diz, você não pode discutir religião, por quê? Porque a sua fé é uma fé que deriva de uma opção sua. Então você não tem como discutir algo que é de foro íntimo, que é uma questão que você não pode demonstrar que uma religião é mais verdadeira do que a outra. Porque isso depende exatamente da opção de cada um. Por isso que o Estado laico é necessário. E se você tem uma educação religiosa nas escolas, você tem que fazer isso sem ligar o ensino de religião às igrejas constituídas e às religiões institucionalmente constituídas, porque você vai, ao contrário de fomentar uma visão de conhecimento histórico do fenômeno religioso, você vai fomentar o proselitismo religioso, o que atenta contra a democracia e o Estado laico. Professor, o senhor acha que, rapidamente, para que a gente possa perguntar também à Vânia sobre a questão da universidade, poderá se chegar futuramente se chegar próximo ao Estado laico, já que, digamos assim, hoje quem governa o país, o Estado, os vários governantes, talvez viveram numa década onde a religiosidade era muito forte e cada um tem a sua consciência religiosa, que talvez seria difícil separar o político daquele ente que é religioso, daquela pessoa que tem sua religiosidade? Bom, eu vejo que no Brasil a gente está tendo um fenômeno positivo, que é exatamente o quê? Que é uma espécie de diversificação das manifestações religiosas. Você tem um crescimento da religião evangélica, ou das diferentes formas de religião evangélica. Nós temos um crescimento dos ateus, os últimos dados do IBGE mostram que há um crescimento dos ateus, há um crescimento dos espíritas, né, que em geral os espíritas eles têm também eles professam outras religiões, ou seja, nós estamos, do ponto de vista religioso, num cenário muito mais plural do que nós tínhamos muito tempo atrás, porque a gente tinha praticamente um monolitismo da religião católica. Então hoje nós temos uma situação mais democrática no campo religioso.
Então, isso é positivo, tá? É positivo que a gente tem exatamente o quê? Um quadro de maior... Isso cria um outro elemento, uma maior competitividade entre as religiões. Por isso que você tem exatamente o uso da televisão e dos meios de comunicação de massas contemporâneos para arrebanhar adeptos, né? E aí você tem o fenômeno dos pastores. Hoje a gente assiste qualquer canal de televisão, você tem, praticamente em todos eles, você tem a presença de algum tipo de pastor evangélico, né, que tem um canal de televisão ou que tem algum programa pago dentro daquela emissora de televisão. Agora, eu acho que é um quadro que a gente precisa fazer, fomentar a pluralidade, inclusive religiosa, agora, desde que isso não crie ameaça à pluralidade política, ideológica e cultural que caracteriza exatamente uma sociedade democrática. Vânia, dentro da universidade, você que trabalha no sindicato, coordenadora de um sindicato forte dentro da universidade, os servidores técnicos administrativos, você vê essa questão religiosidade, até no ensino da universidade, é uma coisa bem mais amena que se coloca, né, na universidade. Digamos que a universidade é um pouco mais laica. A universidade ela tem esse papel, ela tem que cumprir esse papel, né, através das disciplinas, da formação desses estudantes, para que isso de fato aconteça. Então, nós temos vários departamentos, né, o de Ciências Sociais cumpre esse papel muito bem, no sentido de estar fomentando essa discussão através dos trabalhos científicos, da própria atividade, né, educacional. Então, a gente, enquanto sindicato, também busca, né, e ajuda e também quer que a universidade continue fazendo esse papel. Agora, lógico que também vai ter a interferência dos professores que se não tiverem uma abertura, mesmo tendo a sua fé, eles não tenham essa abertura da questão da religiosidade para que possa haver esse respeito, nós vamos ter dificuldades, até mesmo na academia. Então, nós precisamos, como cidadãos, ter muito bem fundamentado isso em nós, a questão do respeito e de que nós não devemos impor nada, mas sim conquistar. Não existe coisa melhor do que você conquistar o outro, né? E respeitando aquela fé. Então, eu acho que isso tem sido crescente, mas nós tememos também o seguinte do fundamentalismo religioso, que mesmo com o crescimento dos evangélicos em detrimento do católico, hoje esse segmento quer ocupar, quer dizer, nós criticamos, mas, no entanto, queremos ocupar esse espaço. Então, é de forma errônea que a gente vê alguns posicionamentos do segmento evangélico nas escolas, nas instituições, como parlamentares. E como parlamentar, então, é que tem que ser bem distinto isso, tem que ficar bem distinto isso da função do parlamentar, que é respeitar a sociedade e não impor o seu credo nas políticas sociais. Professor João Emanuel Evangelista, nós agradecemos a sua presença aqui do Departamento de Ciências Sociais. Vânia Machado, coordenadora-geral do Sinteste, também agradecemos a sua presença aqui no Diálogo Plural. Nós queremos dizer que tomara que esse debate possa abrir mentes e corações de pessoas que estão assistindo. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN, nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.